Já pensou o que seria de vários personagens de Naruto se tivessem recebido o tratamento protagonista? Lembra aquele personagem que você jurava que ia ser top, vê lá no auge da força e acabou decepcionando? Aconteceu, né? Então tá na hora de reimaginar alguns deles em outra situação. E poucos são melhores do que o gênio da Folha, Kakashi Hatake, o primeiro professor do time dos protagonistas, Naruto, Sasuke e Sakura, né? Então, quais outros ninjas o Kakashi iria topar treinar e que possivelmente fariam diferença na obra inteira? Vamos conferir isso agora. E next trans, Peter aqui. Kakashi é um dos ninjas mais completos do universo Naruto, isso é indiscutível. As experiências que o Kakashi passou são diversas, são várias, e a gente viu praticamente a vida inteira dele no anime. A alcunha de ninja copiador, a passagem dele pelo Anbu, as interações com Itachi, Gai, Minato, Obito. Pô, Kakashi provou por A, mas B que é peso pesado. E um dos maiores talentos que ele tem, que a maioria da galera deixou passar batido, é a capacidade dele em ensinar a próxima geração. Pô, ele é um ótimo tutor. Então eu resolvi fazer uma brincadeira. Quem são os personagens que o Kakashi poderia ter ensinado e que tinham o potencial de alcançar um nível de poder descomunal, se fossem justamente ensinados pelo Kakashi? E a única regra que eu coloquei é que eu só incluí personagens que o Kakashi poderia conhecer na época dele como professor, ou seja, é o Kakashi adulto pós-Anbu, ok? Lógico que o Kakashi era capacitado e inteligente para ensinar qualquer um antes de chegar nessa idade, né? Afinal, porra, o cara virou o Jonin enquanto era um moleque lá. Mas a ideia aqui é ver um outro grupo de ninjas fazendo parte do time 7. E todos os personagens deveriam seguir uma ideologia do Kakashi, a famosa quem abandona os amigos é pior que lixo. Essa ideologia é casca grossa, né? Resume muito o que é o Kakashi. Enfim, o objetivo desse vídeo é ver o Kakashi sendo um professor para alguém e passando conhecimentos que tornariam esse alguém um ninja muito melhor do que ele é na história original. É o que a gente vai ver agora, mas se liga numa coisa. Esse vídeo aqui poderia ter sido facilmente gravado sem o apresentador, sem eu. Só narrado, ou seja, só com uma voz de fundo. E se você tivesse feito esse vídeo e usasse as estratégias corretas para fazer esse vídeo ser encontrado no YouTube, você teria uma fonte de renda passiva. Ou seja, esse vídeo teria acesso para sempre se você tivesse feito com as estratégias corretas. E é exatamente isso que eu ensino no treinamento YouTube Sem Aparecer, onde eu ensino do zero você começar um canal no YouTube sem precisar aparecer se não quiser e fazer ele funcionar redondinho, amarradinho, te gerando uma renda mensal para sempre. Você pode sim transformar o YouTube num negócio e você não precisa aparecer se não quiser. Clique no link da descrição para você conhecer e bora transformar o YouTube na tua fonte de renda, né? Bora começar a lista, galera. Número 1, Shikamaru. Eu pensei muito em outros personagens para colocar nessa lista aqui, tá? Mas o nome do Shikamaru sempre coou na comunidade de Naruto pelo simples motivo do garoto ser um gênio. Ele é um gênio. O ponto aqui, galera, é que o Shikamaru entrou no time do Asuma por encaixar a formação Ino Shikasho, lendária de Konoha. Então, ou seria interessante o Kakashi treinando o time Asuma inteiro, do lugar do próprio Asuma, ou se o Shikamaru ocupasse o lugar da Sakura, já que é dito diversas vezes que a Sakura é uma gênia, né? Talvez tão inteligente quanto o Shikamaru. Só que o Shika, galera, é mais ligado na inteligência, em pensar rápido, em improvisar planos, né? Essa coisa de estratégia e tal. Enquanto a Sakura é mais voltada em matéria da academia, ou seja, são inteligências diferentes. Não é novidade pra vocês que justamente que o Shikamaru tem uma mente brilhante para estratégias. E é justamente a inteligência do Shikamaru que marcou ele como um baita ninja. Mas se o Kakashi fosse o professor dele, do Shikamaru, eu aposto que não teria tanta chance assim pro Shikamaru ser folgadão como ele é no time Asuma. Além do Kakashi provavelmente forçar o Shikamaru a melhorar no Taijutsu, o Shikamaru teria contato direto com o Sensei, que é conhecido justamente por ter uma inteligência altíssima para combate. Então, ao invés de ser estratégia para combater os outros, o Shikamaru seria um batalhão de um homem só, usando o máximo das capacidades do clã Nara para bater de frente. E o truque do clã Nara é justamente infiltrações e missões de assassinato, justamente por conta do ninjutsu secreto da possessão das sombras. Então, com os contatos do Kakashi, talvez o Shikamaru fosse um figurante da Anbu, só que bem mais capacitado, né? Jogar Shuriken Konan é sacanagem, né? O negócio é passar o cerol usando a escuridão. 2. Shino. Esse sim é um personagem que tinha potencial de sobra, porra, é que não vingou do jeito que a gente imaginava. Eu era muito fã do Shino no clássico. Galera, eu gostava realmente dele. Do porte dele, de como ele analisava as situações, sabe? O Shino é uma colmeia de insetos ambulante, né? E que tem justamente a resposta para qualquer imprevisto embaixo das mangas dele. Zzz. O maior problema do Shino é que ele é frágil fisicamente, tendo pouca capacidade de taijutsu e força física. Mas ele cobre esses problemas, né? Ele compensa esses problemas, digamos assim, muito bem, inclusive com a inteligência e a variedade de insetos que ele carrega. Ele tem inseto para tudo quanto é tipo de situação.
Eu não digo que o Kakashi faria muita coisa diferente que a Kurenai fez, mas com certeza o personagem teria mais foco e mais chance para se destacar, além de ser interessante acompanhar outro usuário de uma técnica secreta. Sharingan do Kakashi e os insetos do Shino. Vocês que acompanham o canal, vocês sabem que um personagem num lugar diferente pode mudar drasticamente o rumo da obra. Vocês que acompanham o canal, vocês sabem que, tipo, um personagem num lugar diferente pode mudar drasticamente o rumo da obra Naruto. E o Shino com certeza tem o poder para alterar muita coisa. Porque pensa comigo, é quase certo, né? O sucesso da missão de resgate ao Sasuke, caso o Shino tivesse feito parte da missão. E se ele mudaria isso, imagina o resto ao lado do Kakashão. 3. Shoji. Galera, imagina o Kakashi treinando o Shoji. É interessante ver que os dois têm estilos bem diferentes, né? Porque assim, enquanto o Kakashi é muito mais focado em precisão, em uso também de ninjutsu elementais, o Shoji é excelente em combate físico por conta das técnicas escondidas do clã Akimichi. A maior fraqueza do Shoji, especialmente no clássico, é a falta de inteligência para planejar os movimentos, tentando passar por cima dos problemas, né? E também de deixar outros tomarem iniciativa, não ter atitude para combate. É lógico que o Kakashi faria um ótimo papel em aprimorar a confiança do Shoji, justamente pro garoto ter mais iniciativa em combate e saber tomar as melhores decisões. Porra, ele fica top demais. Esse Shoji poderia ser uma máquina de combate se tivesse um empurrãozinho do Kakashi, hein? 4. Neji. Eu quase coloquei o Rock Lee no lugar do Neji, tá? Mas, falando sério, o Kakashi seria um professor excelente pro Neji. Afinal, galera, o Rock Lee, sim, poderia aprender bastante coisa pra se aprimorar com o Kakashi. Mas as semelhanças do Kakashi com o Neji são muitas. Já pararam pra pensar? Os dois carregam dojutsu oculares, né? O Neji com o Byakugan. E o Neji aprenderia a como lidar com o Sharingan. Olha isso. O Gai, ok, é um professor de taijutsu melhor, mas o Neji usa uma técnica de taijutsu diferente e que é ensinada diretamente no dojo Hyuga. Então o Kakashi não precisa se preocupar com isso diretamente, coisa que acontecia pelo Gai soltar muitas rédeas do moleque, né? Coisa que o Kakashi não ia deixar acontecer. E o Kakashi ia focar muito em aprimorar tudo que ele já domina. E é nisso que o Kakashi é bom, aprimorar os pontos fortes da pessoa. Foca direto no que é forte, deixa o que é ruim de lado. E a gente viu que o Naruto conseguiu alcançar o Neji durante o exame. Então imagina só um time com Naruto, Sakura e Neji. Porra, seria irado pra caramba. Eu curti, hein? 5. Haku. Eu posso estar esperando pelo Haku, acertei. Pensou que eu ia trazer esse ninja aqui? Pô, um dos ninjas com o maior potencial da obra inteira. Haku é muito habilidoso, faria muito bom proveito se fosse treinado pelo Kakashi. Eu acho que realmente ele seria elevado a algumas potências, tá? Pô, considerando que o professor do Haku foi o Zabuza. Olha isso. A natureza boa do Haku sempre impediu que o Haku atingisse aquele nível de assassino sanguinário. E seria muito mais natural para o Haku seguir a visão ninja do Kakashi em proteger os amigos e defender o que é importante com a vida. Aproveitando, é essencial lembrar que o Kakashi tem domínio na liberação de vento e de água. Então é fácil ver que o Kakashi poderia ensinar muita coisa para ele. O problema, galera, é que o Haku é do país da água. Então seria um problema ter o encontro deles na cronologia original. Mas o ponto do vídeo não é só se é possível ou não, mas sim quem que o Kakashi toparia treinar. E o Haku tendo um potencial tão grande, carregando um coração tão bondoso, eu duvido que o Kakashi diria não. E o Kakashi tem um domínio altíssimo em selos de mão para lançar jutsus rápidos que o Haku poderia aprender. Lembrando que o Haku conseguia lançar jutsus de gelo, criando selos com uma única mão. Só mostrando que essa área é extremamente importante para o Haku. É uma pena que eles se encontraram como inimigos na obra e o Haikiri do Kakashi tocou o coração do Haku. 6. Konohamaru. É impressionante olhar o potencial do Konohamaru e não ver os frutos, né? Literalmente o único aluno do protagonista da obra. O único aluno do protagonista. Fica a dúvida de que talvez ter tido o Naruto como professor não foi lá uma boa ideia, né? E também considerando que o Ebisu foi o professor escolhido a dedo pelo Hiruzen, enquanto o Naruto só deu uns toques lá pro Konohamaru aprender o Rasengan, né? Enfim, o ponto é, o Kakashi faria o quê? Eu aposto que nada além do que foi prometido. Konohamaru sendo um ninja completo e usando todas as armas do clã Sarutobi, né? E aquele espírito de nunca desistir do Naruto. Pô, seria maneiro demais. O Kakashi tem domínio tanto na liberação de fogo quanto na de vento. Duas que o Konohamaru usa bastante. Então, pô, o encaixe é perfeito, deu um match. O complicado aqui seria encaixar o Konohamaru com o Kakashi. Afinal, o Kakashi já tinha um time treinado lá na época que o Konohamaru saiu da academia. Mas, até aquele ponto, o Kakashi estava absolutamente sem time para liderar exatamente, né? Naruto estava treinando com o Jiraiya. Sasuke estava perdidão. Só sobrou a Sakura e ela já era Chunin. Então, talvez daria para misturar esse time. Afinal, se o Kakashi, sendo Chunin, fazia parte do time Minato, o que impediria que encaixassem outro Chunin com o Genin como o Konohamaru? Especialmente ele mostrando o potencial. Fica a dica, galera. Aposto que a gente teria um Konohamaru
bem mais respeitado como personagem se tivesse a mão do Kakashi nisso aí. Deixei o link aqui do YouTube sem aparecer para você conhecer o produto. Eu tenho certeza que você pode começar hoje o teu negócio de sucesso na internet. Comenta aqui embaixo, dá mais sugestão para vídeos de Naruto, da obra Naruto. A gente nunca vai deixar a peteca cair, mas para isso você tem que estar inscrito no canal, lógico. Você não pode sair daqui depois de um vídeo desse sem estar inscrito. Por quê? Porque a gente está sempre alimentando esse canal com obras de todos os animes. E Naruto é o core business do canal, né? A gente gosta muito disso. Então, se inscreve aqui, ativa o sininho, porque é um canal de notícias. Você vai estar sempre acompanhando o que está saindo, ok? Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!